Estou tendo o privilégio de estar aqui com vocês. Me chamo Margarete Dias, sou psicanalista clínica e também sou terapeuta holística. Eu trabalho aí com as terapias integrativas, né? E o meu público-alvo mesmo são as mulheres, muito embora eu também trabalhe com o público masculino, né? Mas eu tenho observado e percebido que o público feminino, né, tem estado, né, com essa carência um pouco maior de cuidados emocionais. Então, Deus, de uma certa forma, tem trabalhado para nós estarmos no meio, né, do público feminino aí, e nós estamos aí obedecendo à voz do Senhor, fazendo grupos, ministrando palestras, trabalhando aí com um grupo de mulheres, né, para, de alguma forma, trazer uma consciência, porque a mulher, ela tem uma capacidade enorme de se reinventar, né? Vocês sabem disso. Nós temos ferramentas dentro de nós mesmos que nos capacitam, né, a nos reinventarmos. Sempre que acontece algo em nossas vidas, é como se aquela situação ela contribuísse para nós descobrirmos em nós mesmas uma ferramenta renovável. E, a partir daquela informação, nós nos levantamos mais fortes, mais sábias, mais entendidas, mais experientes naquilo que nós passamos e naquilo que Deus ainda tem para nós. Amém? Eu quero compartilhar com você rapidamente. Estou aí com uma amiga, Elizabeth, missionária Elizabeth. Gente, ela é cantora, viu? Já tem aí CD gravado. Deus tem levado ela para vários lugares nesse país. Então, eu convidei ela para estar conosco aqui, porque a missionária tem um louvor aí maravilhoso. Até pedi a ela, canta aquele louvor, por favor, que tem tudo a ver com o tempo, né? Com o nome aqui do altar, da igreja, isso é maravilhoso. Quero convidar você para abrir aí a sua Bíblia, ainda só mais um pouquinho, né? Vamos exercitar aí o nosso conhecimento. Lucas capítulo 8. Aleluia. Versículo 43. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Amém? Essa palavra é muito conhecida, e antes de eu entrar aqui nesse contexto dessa história, para falar um pouquinho da história dessa mulher, eu preciso falar com vocês, né? Como que a psicanálise trabalha no interior humano, né? Nas emoções. Bom, eu vou contar rapidamente essa história para vocês terem uma ideia do quanto isso é interessante e importante. E é uma informação, é um conhecimento que ele chegou até nós aqui há mais ou menos 120, 130 anos atrás, tá? Através do Dr. Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise. Ele descobriu que em nós, tá, há um compartimento, é como se fosse uma nuvem, né? Não tem o celular tem uma nuvem que a gente guarda imagens, guarda documentos, né? E essa nuvem, lá no celular, ela não fica visível para nós, ela fica oculta. Você só consegue abrir essa nuvem de armazenamento, de memória, se você acessar lá aquela configuração e ir diretamente lá. É dessa forma que você consegue acessar essas informações. E, através das experiências do Dr. Freud, né, e tratou de uma moça chamada Ana O. E essa moça, ela tinha problemas com o pai muito profundo. E a Ana O, ela começou a sentir alguns sintomas no seu corpo,
né, o corpo dela paralisava. Quando ela tinha crises emocionais e de ansiedade, ela ficava totalmente paralisada, as pernas paralisavam, os braços paralisavam, né? Então, e aí o pai dela levou ela para o Dr. Freud, e o Dr. Freud ali tratando dela, conversando e tudo mais. E ele tinha o costume de conversar com o paciente. E ele falava. E em um determinado momento a Ana O disse assim: cala a boca, me deixa falar. Aquele insight que ele teve naquele momento, ele percebeu que o ato de falar traz uma cura, traz uma liberação desse compartimento que tem mensagens e tem informações guardadas ali. Então, essa experiência para ele foi fundamental para ele descobrir que o nosso inconsciente é o nosso armazenamento de informações negativas e também positivas. Porém, nós, como seres humanos, e a mulher ela é muito tendenciosa a isso, né? Além de nós falarmos ou termos essa necessidade de falar, nós temos a tendência de lembrar de coisas muito mais negativas do que positivas. Então, ele descobriu que, quando a Ana O falava, ela liberava emoções e sentimentos, e aí surgiu a cartase, o Dr. Freud chama de cartase, que é liberar emoções através da fala. Viu? A partir daquele momento, né, essa experiência dele começou então a ir para a sociedade, e ele decidiu trazer essa técnica para o meio, né, da medicina. Só que o Dr. Freud tinha uma questão muito diplomática com ele. Ele decidiu que o ato de conversar não tinha que ficar só no meio acadêmico. Isso era livre para todo mundo. Então, você tem uma amiga que você confia muito, e essa amiga fala de algumas questões com você, ela está fazendo uma cartaz. Necessariamente, ele compreendia que essa técnica ou essa forma de cura não precisava ficar somente no meio dos acadêmicos, dos psiquiatras, dos psicólogos. Ele democratizou a arte de falar e a arte de curar através da fala, né? Então, nós temos esse compartimento que é o nosso inconsciente. Então, quando nós, e a psicanálise entende, né, que todo comportamento de repetição, todo padrão comportamental de repetição tem uma informação lá no nosso inconsciente que está causando esse padrão em nossas vidas. Viu? Não sei se já aconteceu isso com você, mas é possível que sim. Comigo já aconteceu. Em alguma situação, né, de questões de cunho emocional, eu passar por aquela questão e depois sair dela, mas daqui a pouquinho eu voltar outra vez a vivenciar a mesma experiência. Por quê? Porque, de alguma forma, eu não consegui, na primeira experiência, aprender como lidar com aquilo, ou com aquela informação, ou com aquela emoção. Então, o que a vida, Deus, faz? Traz aquela situação novamente, através do nosso inconsciente, para nós vivenciarmos a mesma experiência, ou experiência semelhante, para nós aprendermos. E se eu não aprendo, eu continuo vivendo padrões de repetição na minha vida. E esses padrões é o inconsciente liberando essas informações. Porque imagina você, informações que eu passei na minha infância, pais abusivos, rejeição,
agressão física, agressão verbal, tudo isso está na minha infância. Quando eu chego na minha fase adulta, se essas informações vierem de uma só vez, eu vou enlouquecer. Eu não vou aguentar. Porque o inconsciente ele funciona como um mecanismo de defesa para nós. Ele guarda informações que vai causar dor para nós e vai liberando aos poucos na nossa vida. Por isso é que nós repetimos situações em nossas vidas. Vou dar um exemplo aqui prático, que nós estamos habituados a ver. Uma moça conhece um rapaz, né? E esse relacionamento é um relacionamento tóxico, ela se apaixona demais por ele, ela ama demais esse rapaz, né? Esse rapaz maltrata, esse rapaz bate nela, não respeita ela. Ela decide terminar e romper com aquele relacionamento, com muita dor, com muito sofrimento, ela termina aquele relacionamento e inconscientemente ela diz, olha, nunca mais na minha vida eu vou me envolver com um cara desse jeito. Deus me livre e guarde, é melhor eu ficar sozinha do que me envolver com outra pessoa desse jeito. Nunca mais, valeu a experiência. Aí daqui a pouco chega um rapaz, né, galanteador, bonitão, todo nananã, chega, passa uma conversa nela, daqui a pouco ela está envolvida com esse rapaz, depois que ela se apaixona e começa a se envolver com ele de uma forma muito mais profunda, ela descobre características naquele rapaz semelhantes àquele que ela disse que nunca mais ia se envolver. Sabe o que é isso? O inconsciente trazendo para ela um segundo ganho, ou seja, aquele relacionamento está horrível, está péssimo, eu estou chorando, mas eu tenho uma necessidade dentro de mim que não foi preenchida na minha infância. E geralmente as meninas elas se apegam a esse sentimento de vazio com relação ao pai. Ou seja, quando eu tenho um pai que foi bravo, que foi um abandonador da família, que bateu na minha mãe, que foi agressivo na família, ou que foi um homem traidor, que eu vi a minha mãe sofrendo com traições, com mentiras, com escassez, inconscientemente, olha só, é uma informação que está armazenada lá na caixinha. Inconscientemente eu vou buscar homens, eu vou buscar rapazes que tenham características semelhantes ao meu pai. E aí, os meus relacionamentos, eu percebo, está acontecendo de novo, mas por quê? Aí, quando essa mulher ela chega no consultório analítico, o terapeuta vai conduzindo ela para ter esse olhar, ter essa visão, vai mostrando para ela, vai conduzindo ela a trazer essas informações da caixinha que está lá fechada para uma caixinha que está aberta, que se chama consciente. Ou seja, você agora, quando você passa a saber o que realmente está acontecendo com você, você tem consciência daquilo e vai aprender a lidar com aquilo que está acontecendo. É dessa forma que a psicanálise trata o paciente, é dessa forma que a psicanálise trata as emoções. E agora, nós vamos entrar aqui na mensagem para falar sobre essa mulher. Né? A palavra vai dizer que essa mulher, ela sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Né? Veja bem, olha a numerologia desse caso. 12, 2 mais 1, 3. Nós, como servas do Senhor, nós sabemos que Deus, Ele é 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Vai acompanhando comigo. Tá? Então, esse número 3 aqui, 12 anos, 2 mais 1, 3. Esse número 3 aqui, ele é
extremamente importante para esse momento, para o momento dessa mulher. A palavra vai dizer que ela estava enferma, sofrendo um fluxo há 12 anos. Como a ciência ela foi muito bem desenvolvida, né? E a ciência ela tem hoje a capacidade de afirmar, naquela época não tinha, mas hoje a ciência tem a capacidade de afirmar que a doença ou a enfermidade dessa mulher era um câncer uterino, né? Então, ela estava sofrendo dessa perda ou dessa hemorragia, né? Quem sabe uma questão de miomas ou questão de um câncer, realmente. Hoje nós podemos conjecturar isso. Mas naquela época não se tinha essa ideia, né? Só que, vamos lembrar da caixinha aí de armazenamento. Toda enfermidade, tá, que somatiza no seu corpo, quando o seu corpo ele começa a demonstrar sintomas, é porque esse inconsciente seu já está gritando para que você observe um pouco mais as suas emoções. Porque toda enfermidade física, eu não tenho medo de dizer para você, porque a ciência já comprovou isso. E isso Jesus pregava lá na época dele. Toda enfermidade física é proveniente de um estado emocional que não foi olhado, que não foi observado e que não foi cuidado. Então, nós podemos entender que essa mulher passou por alguma questão na vida dela que fez com que ela tivesse ou ficasse exposta a essa enfermidade. E a palavra vai dizer que era uma enfermidade que apenas extraía, ou seja, a corrente sanguínea ela é ligada aos pulmões, né? Os pulmões eles trabalham o sangue gasoso que vai para a corrente sanguínea do corpo e o corpo trabalha, né, a corrente sanguínea antigasoso que volta para o pulmão e bombeia para o coração. Quando há uma anomalia, quando isso não é normal, tá? Isso vai para fora, não é para ser para fora, é para ser para dentro. Mas quando não está no seu equilíbrio, vai para fora. O resultado disso é perder. E a palavra vai dizer que essa mulher, por causa dessa enfermidade, ela estava tendo experiências de perda. Vamos parar um pouco para entender um pouco da lei naquela época. Bom, vocês sabem que essa época era uma época patriarcal, né? A mulher, ela tinha o seu lugar e não podia sair daquele quadradinho, porque os homens é que comandavam. Segundo, ela tinha um fluxo de sangue. E para a lei de Moisés, isso era tido como imundo. A mulher não podia ficar exposta. Por quê? Porque ela tinha que ficar no cantinho lá dela. Vocês lembram de Raquel, quando estava no seu fluxo? Sentou em cima de uma pedra e ficou ali. Naquela época era assim, as mulheres, quando estavam no seu estado de menstruar, no seu ciclo menstrual, elas se separavam do arraial, ia para um lugar específico e ficava lá, porque não podia estar junto. Segundo ponto dessa mulher. Então você imagina, a palavra vai dizer que ela tinha dinheiro, gastou dinheiro com médicos, não era qualquer pessoa que podia ter esse privilégio de ir ao médico, né?
E aí, Lucas, ele vai fazer essa observação, Marcos faz, Mateus capítulo 9 também faz. Olha, ela gastou tudo que ela tinha. E em vez dela melhorar, ela piorou. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas que só Deus pode fazer em nossas vidas. Não adianta a gente recorrer para médico, não adianta a gente recorrer para especialistas, não adianta a gente recorrer para família, para amigos, não adianta a gente recorrer para poderosos. Tem situações que apenas Deus pode resolver. E essa questão dessa mulher não era com médicos, não era com ninguém. Essa questão dessa mulher era com Deus. E tem coisas em nossas vidas que são questões que somente nós e Deus, aleluia, podemos resolver. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não adianta, tem negócio que é só comigo. E muitas das vezes nós buscamos recursos. O bicho está pegando, a coisa está acontecendo, a vida está acontecendo e nós estamos inertes. Louvado seja Deus. E Deus está dizendo para nós nesta tarde, olha, está na hora de acordar. Vamos olhar para esse lugar aí que você nunca olhou na sua vida, mas você sente que está acontecendo alguma coisa. Então vamos olhar para isso de uma forma mais séria, porque eu quero entrar, eu quero resolver, eu quero fazer, eu quero liberar. Louvado seja o nome do Senhor, chegou a hora. Glória a Deus. E ela observou isso 12 anos depois. O evangelista Lucas, ele não relata qual foi, aleluia, o tempo que Jesus passou ali. Mas certamente, Jesus já tinha passado. Lembra do padrão repetitivo? Lembra do padrão comportamental de repetição? Jesus já tinha passado. Mas às vezes que Jesus passou, e é importante nós observarmos que há um tempo também para todas as coisas, Deus não vai realizar nada em nossas vidas se nós não estivermos preparadas para receber aquilo que Ele tem a realizar. Há uma preparação. Preste atenção que se você não estiver preparada, se eu não estiver preparada para receber aquilo que Ele idealizou, sim, porque Deus tem o ideal de você no coração dEle. E se eu não estiver preparada emocionalmente, se eu não estiver estancado aquilo que, aleluia, as minhas emoções estão perdendo, preste atenção numa coisa, a tua emoção, aleluia, é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. Os nossos sentimentos são responsabilidades nossas. Então, nós decidimos o que fazer com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Sentimentos e emoções são poderosos. Eles podem tirar e também podem entregar. O que você vai fazer com as suas emoções e com os seus sentimentos não é responsabilidade de Deus. Ele mostra para você um caminho. Vem por aqui, não vá por aí. Pare, siga, volte atrás, retroceda. Louvado seja Deus, em frente. Mas o que você vai fazer com as sugestões que Deus está mandando você fazer é você quem decide. Aquela mulher, ela... 12 anos depois, ouviu, olha só, a arte de ouvir. A arte de ouvir. A palavra de Deus vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra.
No Antigo Testamento, lá no livro de Aleluia, louvado seja Deus, no livro de Êxodo, quando Deus ele manda preparar as vestes dos sacerdotes, Deus manda fazer ali a veste do sacerdote, e nas vestes do sacerdote o Senhor, aleluia, manda costurar franjas. Nessas franjas, Deus manda costurar bordões ou cordões. E nos cordões, ele manda escrever o livro da lei, a Torá. Nas vestes do sacerdote, toda a Torá tinha que estar escrita. E aí no Novo Testamento, Jesus, porque essa vestimenta não era para qualquer pessoa. Essa vestimenta, ela só podia ser utilizada por aqueles que eram reconhecidos como mestres e sacerdotes. E aí, eu não tenho dúvida que muitas vezes o Senhor passava por ali, mas ela, talvez ligada à sua dor. Porque tem uma coisa, você fica fixada no que já aconteceu e no que já passou, louvado seja Deus. Mas o que já passou e o que já aconteceu na sua vida não é a condição que Deus tem para a sua vida. As coisas passam. Então, se eu tenho uma coisa para resolver com meu pai, com a minha mãe, talvez eu não consiga reparar isso, mas eu tenho poder, autoridade no Espírito e na palavra de resolver isso comigo. Se eu tenho uma questão para resolver com a minha irmã, se eu tenho uma questão para resolver com quem quer que seja, a responsabilidade de resolver isso está em mim e não no outro. Porque isso não depende do outro. Talvez o outro não esteja nem aí pelo que eu estou sentindo. E a vida está acontecendo. E eu estou remoendo, e não estou escutando, e não estou ouvindo. E as coisas estão acontecendo dentro de mim. Daqui a pouco eu estou sem dormir. Daqui a pouco eu estou sentindo aí crise de ansiedade. Daqui a pouco eu não estou querendo comer. Daqui a pouco eu estou querendo comer demais. Olha os sintomas. Sobrepeso, pressão alta, falta de sono, irritabilidade, eu brigo com todo mundo. Por quê? Porque eu não consigo resolver algo que não depende do outro, depende de mim, está dentro de mim. E aí Jesus passa, e 12 anos, aquela mulher sofrendo, talvez ligada àquela dor, ligada àquele sofrimento, um estado de perda, um estado de só perder, só perder. E os nossos pensamentos, como eu disse para vocês, eles são poderosos. Por quê? O meu pensamento, ele vai gerar um sentimento. O meu sentimento vai gerar um comportamento. Por que nós estamos tendo tanto problema na nossa sociedade hoje por conta de internet? Os nossos filhos estão expostos assim, de uma forma tão aberta. E por que nós não entendemos o comportamento da juventude hoje? E achamos que, e muitas das vezes os pais se culpam. Tem mãe que deu, não sei aonde eu errei. É porque as informações que chegam para os nossos filhos não são processadas de acordo com o tempo deles. E aí o que acontece? Pensa, sente e age. Pensa, sente e age. Pensa, sente e age. E aí vira essa loucura que nós estamos enfrentando hoje.
Então, os nossos pensamentos, eles vão gerar um sentimento. Então, quando eu passo por uma crise, quando eu passo por um infortúnio, se eu não trabalhar os meus pensamentos, aí vem aí algumas pessoas que dizem assim, mas tudo hoje é pensamento positivo, tudo hoje é pensar positivo. Não, não é melhor pensar positivo do que pensar negativo? Então, se há algum valor, olha o que Paulo diz, olha, se há algum valor, se há algum proveito, se há edificação, nisso pensais. Aleluia! Nisso pensais. Então, não é pecado, não é proibido pensar positivo. Eu estou numa crise, Margarete, por favor, não fale para mim. Eu estou deitada na cama, eu estou triste, eu estou angustiada, eu estou passando por uma depressão. Não venha dizer para mim que é para me levantar dessa cama e ir para uma festa. É claro que não. A gente precisa respeitar também os nossos momentos. Nós precisamos respeitar as nossas questões. Nós precisamos também respeitar os nossos limites. O que eu estou dizendo é que esse estado não é o estado que Deus olha para nós e deseja para nós. Louvado seja Deus. Aleluia. Pastora, eu tenho quanto tempo? Louvado seja o nome do Senhor. Vou acelerar um pouquinho. Então nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos, para nós não nos perdermos na ideia de que aquele estado que eu estou vivendo é um estado, louvado seja Deus, natural para mim. Porque tem alguma informação dentro do meu inconsciente que eu me acho não merecedora. Não, muito pelo contrário. Você merece. Se colocar no lugar de merecedor é o estado normal de todo ser humano. E principalmente de nós mulheres. Deus tem um amor por nós. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Finalmente chega o dia que essa mulher acorda e ela toma uma decisão. A palavra vai dizer que ela ouviu falar que Jesus estava passando. E ela toma uma decisão. Jesus está pregando a palavra, Jesus está ensinando. A palavra vai dizer que ele tinha uma outra missão, ele estava indo até a casa de Jairo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa mulher, ela se levanta. Porque, primeiro, o corpo, ele sempre vai atuar em comunhão com a nossa mente. Então, se você não cuida do seu corpo e for para a terapia, não vai adiantar. Se você for cuidar do seu corpo e não for para a terapia, também não vai adiantar. Nós funcionamos em 3 pilares. E esses 3 pilares são fundamentais para nós produzirmos um hormônio chamado dopamina e cistina, que é o físico, junto com a alimentação, é importante. Segundo, o espírito. Se você cuida do seu físico, você vai ter capacidade de observar essa questão espiritual. Terceiro, terapia. São os 3 pilares. Então, quando nós chegamos lá na análise, no consultório, primeira coisa, entendi o seu caso, entendi o seu processo, mas vamos fazer alguma coisa para se movimentar? Então, são técnicas básicas que nós podemos fazer. Você está com dificuldade de sobrepeso? Vá fazer uma caminhada, não precisa pagar academia. Tem exercícios físicos no YouTube, de graça.
Vá fazer uma caminhada, vá fazer uma corrida. Isso vai produzir em você dopamina e vai te trazer a sensação de você estar se sentindo bem, feliz, alegre. Isso vai te levar para outro nível. Para outro nível. E dessa forma você vai caminhando, galgando aí a sua evolução. Daqui a pouco você vai estar consciente, sabendo lidar com as suas próprias emoções. Ela se levanta. Ela se levanta e vai até Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que na mente dela, ela vai conversando. Ela não conversa com ninguém no meio do caminho. Não podia. Mas nós podemos tirar um exemplo aqui maravilhoso dessa mulher. Se você não está conseguindo fazer as suas mudanças sozinha, vá buscar ajuda, não é pecado. Nós, há um tempo atrás, tínhamos esse conceito, eu sou pastor, eu sou missionário, e nós tínhamos que apresentar essa força para as pessoas. Eu sou uma mulher de Deus, eu não posso mostrar fraqueza para ninguém. Quem disse isso? Nós somos seres humanos, mulheres ou homens, nós somos filhos de Deus e precisamos, em algum momento das nossas vidas, buscar ajuda sim. Eu passei um tempo que eu disse, meu Deus, está acontecendo alguma coisa na minha vida, tem alguma coisa estranha aqui. E eu faço terapia, todo terapeuta precisa ter terapeuta. E eu percebia que eu olhava para um lado assim, olhava para o outro, e gente, não tem ninguém para me conversar. Isso acontece muito com líderes, com a liderança, com pastores. Você olha para um lado assim, você vê os seus liderados e diz, meu Deus, eu não posso, com quem que eu vou conversar essa situação? Não tem ninguém para me conversar. Porque se eu for conversar com alguém que eu lidero, na minha ou no meu entendimento, ele não tem estrutura espiritual, emocional para suportar aquilo que eu já alcancei e estou suportando. Então a gente fica assim, agora, vou conversar com quem? E aí precisei entrar na terapia. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Tem sempre alguém que precisa ouvir o que você tem a dizer. Tem sempre alguém que precisa ouvir a sua experiência. Tem sempre alguém que precisa ouvir a sua fraqueza. Porque a chama, quando ela se junta, o fogo fica maior. Louvado seja Deus. Então não se intimide em buscar ajuda, procure ajuda, se porventura você está vivenciando algum processo. Ela chega até Jesus. E quando ela chega nesse trajeto e nesse processo, ela vai conversando sozinha, porque não tem com quem conversar. Outra ferramenta que eu vou deixar para vocês aqui. Quando vocês tiverem essa real dificuldade de não ter com quem conversar realmente, escreva. Quando você começa a escrever, você libera um hormônio que é produzido quando nós estamos tristes, angustiados, na depressão, desanimados, com o corpo doendo, e você não sabe o que está acontecendo com você. Vai escrever, porque você vai liberar da sua mente um hormônio chamado cortisol. Enquanto você está escrevendo, o cortisol está sendo liberado e você vai produzindo, a sua mente vai produzindo o neurotransmissor da dopamina. Outro exercício maravilhoso, que não se paga nada, é de graça, o espelhamento. Vá conversar com você no espelho, gente.
Converse com você. A questão é que nós estamos tão habituados a ouvir um padrão de beleza da sociedade que a gente chega no espelho, está com um quilinho mais aqui do lado, diz, eu estou tão gorda, como eu estou feia, meu cabelo não está legal. Aí sabe qual é a mensagem que você está processando no seu cérebro? Que você é feia, que você está gorda, que você... Aí você não libera o hormônio dopamina, não libera o cortisol. E realmente essa informação vai sendo introjetada dentro de você. Percebe? Seu pensamento, seu sentimento, seu comportamento vai fazer você agir exatamente da forma que você pensa. Se você pensa que está tudo bem, não tenha dúvida, pode demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem. Se você pensa que está tudo ruim, está tudo péssimo, pode ter certeza, aquele dia para você vai ser péssimo, vai ser horrível, porque você já colocou um pensamento dentro do seu coração e da sua mente. Ela vai até Jesus, caminhando e conversando com ela mesma. Quando ela chega, ela diz assim, olha, no pensamento, eu vou, e eu sei que se eu tão somente tocar na orla daquele vestido, eu serei curada. Lembra lá de Êxodo, da mensagem, que Deus manda Moisés ordenar para escrever a lei na orla das vestes dos sacerdotes? E era exatamente esse tipo de vestimenta que Jesus estava, a franja, né? Todo mestre, todo sacerdote, né? Porque Jesus ele tinha essa missão de também ser sacerdote. Toda essa hierarquia tinha que estar com vestes diferentes. E lá na orla do vestido de Jesus tinha lá escrita a palavra de Deus. E ela tinha esse conhecimento. Ela sabia onde tocar, porque não é em qualquer lugar. E a palavra vai dizer que quando ela toca na palavra, louvado seja Deus, porque todas as vezes eu penso e falo, quando chega alguém com uma história difícil, eu digo, Senhor, isso aqui está além da minha capacitação. Louvado seja Deus, isso aqui não tem técnica, não tem estudo, não tem sabedoria. Isso aqui precisa de poder. Tem coisas que só o poder da palavra, o próprio Jesus, o próprio Verbo vai fazer por você e por mim. Amém? Louvado seja Deus. E a palavra vai dizer que, aleluia, daquele lugar, da orla, da palavra saiu virtude. E eu quero dizer para você que da palavra vai sair ferramentas poderosas. É da palavra, vai sair ferramentas poderosas para cuidar de você, da tua casa, do teu casamento, dos teus filhos, do teu ministério, aleluia, dos teus amigos, da tua roda social. É da palavra que vai sair as ferramentas. Busque a palavra, coma a palavra, se entregue à palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Se alimente da palavra e seja esse instrumento na mão da palavra. Porque a palavra do Senhor vai dizer que, aleluia, quando aquela mulher foi curada. Eu não vou entrar aqui no mérito do medo, porque nós já estamos com o nosso tempo esgotado. Louvado seja Deus. A palavra vai dizer que ela ficou curada. A partir daquele momento, quando ela recebe aquela cura, quando ela recebe aquele poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor, é como se Jesus dissesse, agora é com você, minha filha. O que eu tinha que fazer por você, eu fiz. Agora é com você. Cuidado com as escolhas a partir de agora. Estou te dando essa oportunidade. Cuidado com o que você vai fazer com as suas escolhas a partir deste momento, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer na sua vida. Agora é a partir daqui você e as suas próprias escolhas. E você percebe que não se falou mais
dessa mulher? Porque a partir daquele momento ela tinha poder e autoridade para escrever a própria história dela. E é isso que Deus está falando conosco. Olha, você tem poder, você tem a caneta para escrever a sua própria história e fazer as suas próprias escolhas. Amém? Que Deus abençoe vocês. Agradeço a oportunidade, pastora Marilene. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Olha, estou com um canal no YouTube, @Margarete, @Psicanalista Margarete. Quem quiser ir lá, todos os dias nós estamos aí. Começou agora esse canalzinho. Minha mãe é que me deu essa ordem. Vá pregar no YouTube. Almas que precisam de terapia. Já tem 16 inscritos, olha. E aí eu falei, mãe, precisa de 100 mil. Ela, não interessa, vá pregar para 16. É isso aí, tá? Então, @Psicanalista Margarete, tem sempre uma palavra lá pela manhã que vai nos ajudar aí a enfrentar o nosso dia. Amém? Deus abençoe a todas vocês. Amém? Louvado seja Deus. A missionária Elizabeth vai louvar ao Senhor nesse momento. Convido vocês a ficarem de pé. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos aproveitar esse tempo maravilhoso em que nós estamos juntas. É um tempo de cura. É um tempo de renovação. Feche os seus olhos. Aleluia. Receba aquilo que você veio receber nesta tarde. Não volte para a sua casa. Louvado seja Deus. Da mesma forma, volte como aquela mulher voltou, curada, de posse, de vitória. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, por esse Aleluia. momento. Eu sei, meu Deus, que todas nós recebemos a porção. Aleluia. Louvado seja Deus do teu trono, da tua graça. E eu sei que as virtudes do teu trono saiu e veio ao nosso encontro nesta tarde. Glória a Deus. Eu não tenho dúvida, Senhor, que coisas grandes, maravilhosas e firmes Aleluia. tu farás. Glória Aleluia, Deus, porque o Senhor ama as mulheres. As mulheres têm um papel importantíssimo, Senhor, diante de ti, meu Pai. Aleluia. Por causa, meu Deus, das mulheres, o Senhor mudou reinos. Aleluia, desfez decreto de morte e estabeleceu vida. Aleluia. Por causa da oração de uma mulher. E eu declaro na vida dessas mulheres nesta tarde, meu Deus, que cada uma delas vai receber a ferramenta necessária para lutar, vai receber a ferramenta necessária para ser transformada e transformar aonde elas forem, aonde elas estiverem, meu Deus, haverá cura, haverá transformação pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Pode louvar, missionária. Senhor, desde já eu já agradeço o convite que me foi feito, tá? Estou muito feliz de estar aqui, né? Adorando e exaltando o nome do Senhor. Amém. Aleluia. No tempo de Deus, tudo vai acontecer. No tempo dele, que é perfeito e agradável. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Não é bem assim. Se você olha em volta e pensa que a vida acabou, Deus tem um plano para você. Mas se ainda houver um pouco de azeite, a esperança, pela palavra do profeta, o milagre vai acontecer. Você vai ver. A semente que um dia foi plantada e vai brotar. Oh, aleluia! Vai brotar. Foi germinado pelas lágrimas que foram derramadas. A sua vida será cheia do melhor de Deus. Creia que o melhor está por vir. Sinta, igreja. Novo acordo.
Deus te levanta para ser um vencedor. No tempo de Deus, aquele que cobrava vai te procurar para te pedir favor. E o que devia vai trazer o que um dia foi levado ao devorador. No tempo de Deus, tudo vai acontecer. Você crê, igreja? No tempo dele. Aleluia. Deus. No tempo de Deus, muralhas vão cair e o gigante vai desmoronar ao chão. E quem te feriu, te acusou, caluniou, vai procurar para te pedir perdão. No tempo de Deus, escravo vai virar governador. No tempo do Senhor, oh aleluia, oh glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado porque podemos estar aqui te adorando e te exaltando, Senhor. Oh aleluia. No tempo de Deus, aquele que cobrava vai te procurar para te pedir favor. E o que devia vai trazer o que um dia foi levado ao devorador. No tempo de Deus, tudo vai acontecer. Creia no tempo dele. No tempo de Deus, muralhas vão cair e o gigante vai desmoronar ao chão. E quem te feriu, te acusou, caluniou, vai procurar para te pedir perdão. No tempo de Deus, escravo vai virar governador. No tempo do Senhor. No tempo do Senhor. Amém. No tempo do Senhor. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.